Olá, eu sou a doutora Luciana Alci Costa, sou médica e essa apresentação faz parte da disciplina de Neurociências ministrada pela professora doutora Fernanda Maia, do mestrado de Ciências Médicas da Unifor Universidade de Fortaleza, 2015. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre o tratamento com células-tronco, especificamente na doença de Parkinson, uma doença aí bastante devastadora para muitas pessoas. Conceituando, antes de entrar na célula-tronco propriamente dita, a doença de Parkinson é uma doença degenerativa progressiva com morte dos neurônios que produzem a dopamina na substância negra e parte compacta, levando a um comprometimento motor e alteração de comunicação do indivíduo, principalmente relacionado com o seu meio. Na nossa figura esquerda, a gente vê aí a substância negra de uma pessoa normal, de um doente com a doença de Parkinson. Mais uma vez, uma ilustração onde nós vamos ter a redução da dopamina, fazendo uma alteração tanto dos neurônios pré-sinápticos quanto pós-sinápticos. E aí, uma das grandes marcas para mim da síndrome da doença de Parkinson, uma das grandes marcas bioquímicas, que seria a destruição desses neurônios, também fazendo com que o contrafluxo apoptótico seja logicamente para trás, através desse estresse oxidativo. Então, essa destruição neuronal, os neurônios vão ser destruídos, tanto os produtores dessa vesícula, quanto os receptores também. Então, uma das grandes marcas aí, para a gente lembrar, porque na célula-tronco, nós vamos pensar muito realmente em célula, como o próprio nome está dizendo. Aqui o quadro clínico da doença de Parkinson, muito nosso conhecido já, principalmente essa bradicinesia, e aqui sinalizando a redução da expectativa de vida, porque aparecem pessoas muito jovens, com 50 a 70 anos. Muitas vezes essas pessoas estão recomeçando a vida, recomeçando em outras profissões, e aí se deparam, infelizmente, com esse diagnóstico tão ruim. Aí a Organização Mundial de Saúde aumentando a expectativa de vida em 9 anos dos países em desenvolvimento e nos países já desenvolvidos aumentou a expectativa em 6 anos. Então, na verdade, crianças que nasceram em 2012 vão viver muito mais. No tratamento medicamentoso, que é o tratamento que a gente tem hoje em dia fora as outras situações, eu venho trazendo aqui dois representantes, que é a levodopa e o pramipexol, que é o cifrol. Aqui sinalizando o período on-off da levodopa. Na verdade, o que acontece? Que seria rapidamente esse período aí explicando. Como há destruição desses neurônios produtores de dopa, o paciente não teria mais essa dopamina, ficando totalmente dependente da dopamina exógena, ou seja, da levodopa e de outras substâncias, né? Outros medicamentos que poderiam produzir essa levodopa, melhor dizendo. E aí, quando esse paciente tivesse a dopa na sua corrente sanguínea, ele estaria no período on, ou seja, no período ligado. Quando essa dopa tivesse sido clareada, tivesse sido limpada, ou seja, redução da sua meia-vida no sangue, ele estaria no período off. E isso ocorreria muito cedo, com 2 anos de uso da droga, com 3 anos de uso da droga, fazendo com que o paciente fique on, bem ligado, e depois off, muito grosseiramente. Já o pramipexol, que é o cifrol, é uma droga de classe C, quer dizer, a gente não sabe se passa pelo leite materno, né? E ele causa principalmente uma hipersexualidade e também um aumento dos jogos de azar. Lembrando que nenhuma droga vai prevenir essa degeneração celular. Na verdade, as drogas vão agir na consequência, que seria importante, logicamente, nós provermos o paciente com dopamina. Mas o que eu quero trazer aqui é que a gente se concentre nessa parte de neurônio. Nenhuma droga vai prevenir isso aí. O que são células-tronco, conceituando geralmente, tá? Seria uma célula que poderia se replicar, ou seja, se renovar, ou poderia dar origem a muitos outros tecidos. E aqui na figura a gente vai ver a pele, hemácia, gordura, e aí o nosso objetivo, que seria aqui no tratamento da doença de tronco, uma célula-tronco virando um neurônio. E aí a gente vai começar com os exemplos de célula-tronco
que eu vou colocar agora as células-tronco embrionárias, tá? São células pluripotentes, então a gente vai pegar essa quantidade de célula aí, vinda do blastocisto, e aí elas podem se diferenciar em outros tecidos, geralmente tecidos dos 3 folhetos germinativos, do endoderma, do mesoderma e do ectoderma. Essa célula-tronco embrionária eu poderia pegar todo, e aí seriam os clones, na verdade, seriam células-tronco totipotentes, formando um indivíduo total, tá? E aí eu trago um exemplo dessa revista muito conceituada, na Universidade de Hamburgo, Nova Jersey, em 2010, e aonde nós temos essas células-tronco embrionárias. Esse estudo foi feito com ratos, tá? E esse pool de células foi transplantado nesses ratos, e aí a gente pode ver, através dessa figura, L1C e L1F, observando o aumento dos fatores de crescimento, o aumento da migração das células do neurônio, a gente vê na L1F, e o aumento de diferenciação, ou seja, eles conseguiram, através desse estudo, mostrar que essas células-tronco embrionárias puderam se transformar em células neuronais produtoras de dopamina, o que não foi visto quando a gente vê esse lado da figura ainda chamado WT, WT no C e WTF, e aí a gente compara com as figuras com L. Próximo exemplo de célula que nós temos são as células derivadas de medula óssea. E aí a gente traz 2 tipos de células, as células hematopoéticas e as células mesenquimais, que anteriormente eram conhecidas como células de apoio, mas hoje a gente sabe que são células importantes que vão reduzir a inflamação. E aqui um estudo brasileiro do pessoal da Universidade Federal do Paraná, onde houve um efeito protetor do neurônio dopaminérgico, ou seja, aquele neurônio que não estaria morto totalmente, já estaria como se fosse pré-mortem. Então houve um efeito com a transfusão dessas células-tronco mesenquimais vindas da medula óssea, aumentando a quantidade das células na substância negra. Nosso próximo exemplo seriam células-tronco fetais, diferente das células-tronco embrionárias, e aqui eu já teria realmente um feto formado, o que eu não tiraria células dele, propriamente dita. São células do cordão umbilical, que poderia se transformar, não nessa situação, não em 3 tecidos, mas em 3 folhetos, melhor dizendo, germinativos, mas em outros tecidos já. E aqui a gente traz também o exemplo disso aí, dessas células-tronco fetais que foram feitas com células-tronco de cordão umbilical. 2 pacientes, tá? Isso foi um estudo depois da morte dos 2, onde foram transfundidas essas células, e aí a gente vê o aumento, né, dessas células de 3 anos depois. Isso aqui, a primeira imagem à nossa esquerda, foi de um paciente de 69 anos, um paciente masculino que evoluiu mal com o uso da L-Dopa. E à minha direita, aqui à nossa direita, a gente tem uma paciente do sexo feminino de 59 anos. Os profissionais observaram, os cientistas observaram, é que na transfusão dessas células, houve uma reinervação do núcleo putame e fizeram novas fibras de dopamina. Essas células-tronco induzidas de pluripotência seriam as células-tronco descobertas mais ou menos no ano de 2011, 2012, pelo professor Yamanaka. Ele é da Universidade de Kyoto e ganhou o Prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia em 2012. Então, o que seriam essas células? São células maduras, ou seja, já células diferenciadas, células já comprometidas aí, no caso, por exemplo, uma célula adulta, um fibroblasto, tá? Na qual, mexendo na maquinaria genética dessas células, vão fazer com que essas células adquiram características de células-tronco embrionárias. Então, aí, nesse caso, nós não teríamos a situação da ética aí para entrar mexendo com célula-tronco embrionária. E aí a gente vê como é que a gente faz, mais ou menos. Aqui está trazendo um exemplo de um retrovírus, né, modificando esses genes, reprogramando, então fazendo com que essa célula volte a se transformar numa célula com característica embrionária. É muito interessante porque a gente tira essa célula do próprio indivíduo.
As células-tronco mesenquimais do adulto são outro tipo de célula muito utilizadas hoje em dia, que são células que têm em todos os tecidos, já que conceitualmente o mesênquima seria um tecido de sustentação, então nós teremos nos vasos sanguíneos, teremos na pele, teremos em quase todos os órgãos, no fígado, no pâncreas, então a gente tem uma infinidade grande dessas células que nós poderíamos usar. E aqui eu trago o exemplo de 3, a terceira está no outro slide, o exemplo principalmente de 2 células, as células retiradas do endométrio, e nós temos um exemplo da Universidade de Yale, em 2011, no qual eles conseguiram retirar essas células-tronco do endométrio, fazendo com que eles adquiram características de um neurônio, realmente um neurônio adulto e produtor de dopamina, com axônio, com corpo, com dendrito. Então, a anatomia ficou muito semelhante e a funcionalidade também, porque eles manifestaram, né, a tirosina hidroxilase, que é um marcador dessa função neuronal, e a anestina, muito interessante. Outra célula aqui seria a célula do epitélio olfativo. Na verdade, já teria uma ligação mais direta com o tecido neurológico, porque é o primeiro nervo craniano, né? O primeiro nervo do olfato. Então, elas já estariam semi-prontas. Então, a Universidade de Louisville, em 2012, fez um artigo também, e muitos outros centros pelo mundo, em Portugal, na Espanha, utilizam muito essas células olfativas. Aqui no Brasil, nós temos um exemplo da Universidade de São Paulo, USP. Terceiro exemplo que eu falei é o objeto do meu estudo, são células-tronco do tecido adiposo, muito interessante, porque muitas pessoas têm de sobra, é de fácil aquisição, elas podem expressar proteínas também neurais da glia, a glia é um tecido de sustentação muito importante para essa célula apoptótica, para essa célula de morte, dessa célula do neurônio, e elas se fundem com as células locais, porque a necessidade desse microambiente está todo interligado e uma melhor excitabilidade elétrica. E aqui, na verdade, trazendo um pouco do exemplo, como é retirado através de cirurgia, né, cirurgia plástica, realmente, essa gordura seria desprezada, posteriormente nós cultivaríamos essas células-tronco do tecido adiposo e elas poderiam se diferenciar, ou seja, poderiam se traduzir em outros tecidos, como gordura novamente, ósseos, músculo, cartilagem, cardiomiócitos, neurônios, células produtoras de insulina, para que a gente possa usar novamente para esse paciente. E aqui a gente traz um pouco na revista Science, um pouco desse exemplo de célula-tronco mesenquimal adiposa, que ela tem uma imunogenicidade muito interessante, ela melhora essa neuroinflamação, reduz essa neurodegeneração e ela é característica de neuroproteção, ou seja, aquelas células que estariam pré-mortem, como eu já falei anteriormente, elas poderiam se infundir e ajudar nesse microambiente. Então, na verdade, resumindo, as células-tronco na doença de Parkinson é um campo excelente para ser explorado, porque vai substituir células doentes, vai dar suporte às células que já estão degeneradas e neuromodulação fazendo essa funcionalidade. Então, para concluir, a doença de Parkinson é uma doença incapacitante, é uma doença desagradável e nós precisamos avançar nesses estudos com as células-tronco para agir principalmente na causa, que seria a destruição neuronal. Muito obrigada e fica aí o meu contato para que nós possamos tirar algumas dúvidas eventuais.